Domingo tem simplesmente esse jogo que vale a liderança. Só não vale a liderança porque o Flamengo não tem como chegar na liderança do campeonato, porque tem uma vitória a menos do que o Palmeiras. Mas, Uper, queria que você analisasse principalmente como você imagina que o Flamengo vai encarar esse Palmeiras. É partir para cima porque não existe outra opção, precisa da vitória? A característica do Flamengo é essa, né? E o Flamengo sabe que ele precisa vencer o jogo e o Palmeiras é um time numa fase melhor que a dele, um time muito traiçoeiro. Então o Flamengo vai ter que tomar iniciativa do jogo sabendo que o adversário dele vai estar pronto para castigá-lo, né? E esse é o tipo de jogo, e felizmente a gente tem nos bancos figuras como o Felipe e como o Abel, que são técnicos capazes de pensar estratégias, não surpresas, mas ajustes, tentar pegar o outro de maneira mais desprevenido dentro dos ajustes para esse jogo. Por exemplo, eu estou aqui pensando, já até falei aqui fora do ar para vocês, assim como eu acho que o Pedro vai jogar, eu acho que o Lino não vai jogar. Eu acho que ele vai tirar só o Melino e pensar uma outra maneira. Bola ou por ambiente? Se o campo precisa falar, que foi a declaração de hoje, exato. Isso aí faz total sentido. E aí ele... Fica o Cebolinha. O Cebolinha entrou bem, pode ficar o Bruno Henrique com o Pedro, mas acho que o Cebolinha, ou o próprio Plata jogando pela esquerda, mas acho que o Cebolinha mostrou serviço. E aí, do outro lado, ele tem o time com um ponta pela direita, o Luiz Araújo, o Plata, ou o time com o Carrascal, um time mais construtor, então ele tem possibilidades. E do outro lado, o Abel também, né? O Palmeiras jogou nesses dois últimos jogos, com o desfalque de data FIFA, com 3 zagueiros de origem e o Andréas jogando de 5, agora o Aníbal volta a ficar à disposição desde o princípio. O Aníbal vai jogar. Então, fica o Aníbal de 5, o Andréas de 8, ou o Aníbal de 5 com 3 zagueiros e com o Andréas como meia pela direita. Ele tem novidade, ele tem maneiras de pensar o jogo, né? Então, felizmente, são 2 técnicos para essa partida com esse perfil, mas o Flamengo vai ter que tomar a iniciativa e é assim que o Flamengo joga, especialmente no Maracanã. O Palmeiras é um time muito matreiro, por isso o jogo vai ser muito interessante. Voltando a decisão da Libertadores entre esses 2 times, que teve o Andréas Pereira como um protagonista não intencional, mas aquele jogo no Uruguai, né? Montevidéu. Centenário. Algumas semanas antes daquele jogo, o Abel Ferreira deu uma declaração numa entrevista coletiva, algo na linha: se vocês acompanham o meu trabalho, vocês sabem que o Palmeiras tem um jeito de jogar contra equipes que nós consideramos superiores à nossa. Ele está falando do ponto de vista técnico. A forma como o Palmeiras enfrentou o Flamengo, então dirigido pelo Renato Gaúcho naquela decisão, mostrava que o Palmeiras não achava o time do Flamengo superior a ele tecnicamente. Ou pelo menos achava que o momento do Flamengo, o Flamengo não chegou bem ao final do ano, justificava ou liberava o Palmeiras para fazer um jogo mais pensando em si do que pensando no adversário. E foi assim que o Palmeiras jogou naquela tarde no Uruguai. Eu tenho uma dúvida se hoje, com o time que o Palmeiras tem, jogando da forma que está jogando, o Abel entende que o Flamengo é um time superior tecnicamente. Boa. Honestamente, tenho. Só que aí eu acho que no processo de decisão que ele vai tomar, tem 2 fatores que são cruciais. Primeiro, local do jogo. O jogo é no Maracanã, não na casa do Palmeiras. Segundo, o Palmeiras não precisa ganhar o jogo. Um empate mantém as coisas como estão. Esse é um jogo diferente. Se o Palmeiras é derrotado no Maracanã, as coisas podem mudar muito radicalmente por causa da repercussão, tanto de um lado quanto de outro. É perigoso dar ao Flamengo mais um motivo para se empolgar e para se sentir confiante. Eu acho que o Abel vai fazer um planejamento conservador para o Maracanã. É o jogo, mas sem se expor demais a riscos que contra o Flamengo podem ser fatais. Mas, Pac, esse ponto que o André traz é interessante, porque a gente vê o enfrentamento desses 2 times há anos, em diferentes contextos, nem sempre brigando pelo brasileiro, você vem sublinhando nisso, eles ganharam, mas nunca duelaram e tudo mais. Mas sempre teve essa percepção de um Flamengo com a possibilidade, um teto mais alto, melhor elenco, futebol mais vistoso, e um Palmeiras que você aprendeu a... tá perdendo 2-0, e isso aí tem chão para esse time, esse time não desiste. É talvez um enfrentamento que, no mínimo, a gente coloca os 2 de potencial, de futebol até bonito, dos 2 com um teto parecido. Sim. Mesmo o Palmeiras já ganhando esse jogo da Libertadores que a gente está falando. Sim, porque esse é o elenco que todo mundo concorda, e acho que até o Abel concorda, é o melhor elenco que ele tem. Então, em termos de qualidade técnica, de valor dos jogadores, tal, é o elenco mais próximo do Flamengo que o Abel já teve.
Neste momento, o Palmeiras está jogando mais do que o Flamengo e não está jogando só mais da maneira que o Palmeiras do Abel sempre jogou, na competição, na intensidade, na verticalidade. Está jogando mais do ponto de vista plástico também. Então, quando a gente olha para recurso técnico, para beleza de jogo, esse é o momento em que o Palmeiras do Abel fica mais próximo do que se espera do Flamengo do Felipe Luiz, né? O Flamengo é um time que tem oscilado mais em relação ao seu desempenho, mas está sempre muito próximo de um nível alto e o Palmeiras está num nível de excelência muito grande. Isso aumenta a expectativa do jogo e essa é outra discussão, né? Desde essa era de polarização entre as duas equipes no futebol brasileiro, a gente teve poucos jogos que de fato corresponderam ao nível técnico que se esperava, por vários motivos. Por fase diferente das equipes, por desfalques, por nível de trabalho dos técnicos, pela questão da tensão do jogo, da obrigação de vitória de lado a lado, do medo do impacto da derrota, várias coisas que interferem. Meus amigos, ainda bem, né, que o Flamengo conseguiu fazer não o dever de casa, mas o dever fora de casa. Já o Palmeiras já era esperado, vencer o time do Red Bull Bragantino dentro de casa, né? O Palmeiras tinha a obrigação de vencer dentro de casa. Lógico que o Flamengo, pelos pontos perdidos, também tinha a obrigação de vencer para continuar na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. E foi o que aconteceu. O Flamengo venceu e venceu bem. E o Palmeiras também venceu bem. Ou seja, teremos um grande confronto neste domingo entre Flamengo e Palmeiras. Mas eu acho que este jogo é o que reúne a maior expectativa de um jogo plástico entre Palmeiras e Flamengo. Não sei se será, porque a tensão no Brasil, aquela velha frase do professor filósofo Vanderlei Luxemburgo da Silva, que o medo de perder tira a vontade de ganhar, esse é um mal do futebol brasileiro gigantesco. Como os técnicos estão sempre expostos, jogadores estão sempre expostos, muitas vezes eles preferem não perder do que se arriscar para ganhar. Mas a expectativa de um nível técnico ela é alta como acho que nunca foi nesse encontro Palmeiras e Flamengo dessa era vencedora. Ô André, pensando em confiança, pensando nessa partida, você acha que pode ser aquele jogo que define o campeonato? Lógico, não vai definir por conta de pontos, mas define por conta de confiança, por conta de tudo que você leva depois de uma partida como essa? As coisas podem ficar mais difíceis, não acho que vai ser decisivo em termos de pontuação, porque mesmo que o Palmeiras ganhe, estabeleça uma vantagem maior, o campeonato ainda permite uma virada e o time do Flamengo seria capaz disso. Mas é uma data importante para que um time se coloque na cabeça do outro. A não ser que, né, as coisas aconteçam de uma maneira muito normal, todo mundo jogue nem bem nem mal, termine empatado, e a partir dali cada um cuida da sua vida sem pensar possível, da parte do Flamengo, tirar esses pontos que representam a diferença e da parte do Palmeiras manter essa distância. Agora, não acho que qualquer resultado significaria a perda de chances de uma equipe de tentar ganhar o campeonato. A gente tem alguns assuntos para falar, mas tem um tema importante que é a história da tensão fora de campo entre as duas diretorias e está no site espn.com.br a seguinte notícia. Os presidentes, eu vou ler a notícia, aí está na tela o título e tudo mais, climão e tal. Os presidentes de Flamengo, Racing, Palmeiras e LDU estiveram nesta quarta-feira na sede da Conmebol em Assunção, no Paraguai, para uma reunião às vésperas do início da fase semifinal da Libertadores. A ESPN apurou que o encontro teve uma espécie de climão entre Luiz Eduardo Batista, o BAP, do Flamengo, e Leila Pereira, representante do Palmeiras, a presidente do Palmeiras, após as recentes trocas de farpas envolvendo os dois cartolas a respeito da postura do time carioca para com a Libra. Ambos mantiveram distância durante o encontro, até mesmo sem cumprimentos e sem interação. Apesar do clima hostil, tenso, não houve discussão entre os representantes. Isso, óbvio, tem um componente a mais, não só no jogo de domingo, mas o que pode ser, inclusive, um enfrentamento em Libertadores. Final, né? Qual o peso disso nesse confronto? Espero que o menor possível, né? E a gente tem visto... A gente já teve outros momentos de rivalidade acirrada entre Palmeiras e Flamengo. Acho que nenhum deles envolvendo presidentes de maneira tão clara, né? Agora, desafetos, né? O BAP e a Leila são desafetos, isso está muito claro, está público, inclusive. Mas mesmo nos momentos de rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, a gente viu quase sempre uma postura
muito cordial e muito profissional dos jogadores dentro de campo. E os jogadores se respeitam, jogadores sabem da qualidade um do outro, da grandeza do projeto esportivo um do outro, jogadores que já estiveram de um lado estão do outro, o Andrés Pereira está de um lado, o Matias Vinha está do outro e assim é. Então, eu, sinceramente, espero dos jogadores o maior nível de respeito e profissionalismo, independentemente do nível de baixaria, de discussão, de troca de farpa, de disputa jurídica, judicial, que possa existir entre os clubes, né? Então, eu, sinceramente, espero que isso não entre dentro de campo e também que não reflita do lado... Eu tenho mais preocupação com reflexos do lado externo do Maracanã, com violência de torcida, do que propriamente com o ambiente bélico dentro de campo dos jogadores. Mas aí esse clima, André, de torcida, eu acho que é difícil. Eles não olharem para essa troca de farpas da Leila e até pelo que a gente vê em redes sociais também, entre a Leila e o BAP, e eles ficarem totalmente neutros em relação a isso. É claro que a animosidade fica muito maior entre os torcedores. Nada disso é necessário. Aquelas pessoas que representam os clubes no Brasil, os presidentes, os executivos, os diretores, aquelas pessoas que são os rostos dos clubes brasileiros, elas precisam entender que a responsabilidade delas, sim, em primeiro lugar, para com os interesses do seu clube, e eu não estou falando sobre discussão, debate em liga, nada disso, eu estou falando sobre representar um clube e fazer o que é melhor para ele. Óbvio, não se discute isso, mas entender que estamos todos no mesmo ambiente de futebol e não é um ambiente calmo / saudável o tempo todo. Aliás, em grande parte do tempo, não é assim. Aí eu estou falando dos exemplos e maus exemplos para o público. Quando a Leila, para citar o exemplo dela, presidente do Palmeiras, passou um período de rusgas com o Botafogo e com o John Textor, ela não foi a jogos do Palmeiras no Newton Santos, o Textor não veio a jogos do Parque, porque se temia o ambiente. Era isso. E essas figuras, elas sempre estão protegidas, com seguranças, nos estádios, não acontece nada com elas. Mas no momento em que toma a decisão de não ir, também é porque eu acho que quer evitar certas situações, mas existe um temor. E esse temor, ele pode se alastrar, o comportamento do público é um comportamento imprevisível muitas vezes, a gente sabe como é violento o ambiente do futebol, do ponto de vista de torcida, como pode ser, e nada disso é necessário. Nada disso deveria ter acontecido, independentemente das diferenças e até da irritação de parte a parte. Galera, a grande questão aí sempre, né, envolvendo o dinheiro, né? Essa que é a questão, né? A questão entre Flamengo, Palmeiras, Leila Pereira, BAP, não tem outra coisa. O Flamengo é o time que hoje gera a maior fonte de receita para o futebol e muitos clubes, né, e principalmente dirigentes de clubes, não aceitam isso. E é claro que sempre haverá uma divergência quanto a isso, porque o Flamengo sabe aquilo que entrega, ou seja, a audiência, o tamanho da audiência que entrega. E é claro que isso acaba incomodando dirigentes de outros clubes. Em relação também à arbitragem, isso também deixa um pouco o nervo à flor da pele dos torcedores e acaba gerando esse ambiente um pouco acalorado, né, entre os clubes no futebol brasileiro. Essa que é a verdade. Eu acho que tem um tema que a gente passou analisando o contexto atual, assim, do dia, que é a questão da arbitragem nos jogos. O Boto falou sobre o lance de hoje, mas joga uma purpurina ali pro ar. Mas isso E teve a rodada anterior da data FIFA, o jogo do Bahia, estamos indo do outro lado, o jogo do São Paulo. Como é que você acha que vai a arbitragem para esses jogos, esse jogo que já começou através das diretoras, tanto na questão política de direito, quanto do presente momento da disputa pelo campeonato? Pressionadíssima, né? Por si só, um jogo deste tamanho, se tivesse tudo em paz no campeonato, mas apitar um Palmeiras e Flamengo, um Flamengo e Palmeiras no Maracanã, domingo, 4 horas da tarde, valendo liderança do campeonato, né, em relação ao número de pontos, já é um ambiente de muita pressão para um árbitro, ainda mais sendo esse jogo no Brasil, onde o árbitro, por melhor ou pior que ele seja, não consegue apitar em paz.
Foi o Ramon Abate-Abel que, num dos áudios, ele fala, está vendo como é complexo a vida do árbitro? De fato é. E aí não é uma defesa deles em relação à qualidade, é uma defesa deles em relação à insalubridade do ambiente que eles trabalham. Então, por si só, já seria um ambiente de pressão. Dentro desse circo que virou, por causa do nível das arbitragens e do comportamento dos dirigentes, treinadores, jogadores, etc. e tal, é um ambiente muito complicado. Acho que não escolheram o árbitro ainda, né? Eu não sou muito ligado em escala de árbitro. Eu também não. Pra mim, se tiver aí, doutor, canta pra nós. No fundo, para mim, pouco importa quem vai arbitrar. Mas quem for o escolhido para trabalhar nesse jogo, ele vai ser muito pressionado e a pressão induz as pessoas a errarem mais, né? Claro, né? Espero que isso não aconteça, mas é mais um componente de risco do jogo. De maneira geral, os times entram em campo muito pouco preocupados com o bom trabalho do árbitro, mais preocupados com o que eu posso fazer para que o árbitro decida a meu favor. Sempre foi assim. Hoje em dia se joga contra o adversário e contra o árbitro também. E as narrativas estão prontas, né? O quê? As narrativas estão prontas, porque se o árbitro for infeliz no jogo e errar a favor do Palmeiras, a narrativa está clara qual vai ser. Se o árbitro for infeliz e errar a favor do Flamengo, a narrativa está clara de que as pressões deram certo. Claro. Infelizmente, a gente vive de narrativas e qualquer que seja o erro que o árbitro cometa, espero que nenhum, mas as narrativas estão prontas já. E chegaram a pensar, inclusive, né? Alguns diretores falaram sobre para apitar esse Flamengo e Palmeiras, porque todo mundo sabe da pressão que eles vão sentir. Mas aí é claro que a CBF também não ia aceitar isso, porque aí é carimbar a culpa da arbitragem. Não que a CBF não seja a principal culpada de tudo isso que estamos vivendo, André. Não tem muito cabimento a essa altura do campeonato uma intervenção como essa por causa das tensões elevadas entre dois clubes específicos. A arbitragem é a que está aí. Eu me lembro na Federação Paulista de Futebol, muito tempo atrás, havia isso, né? O então presidente Eduardo José Fará trazia árbitros europeus para... Ele trouxe o Sandor Pul, o árbitro húngaro, que apitou a final da Copa de 94. Isso, ele apitou o Paulistão. Trouxe o Castrilli também para... Aí já não deu muito certo. Isso aí já foi mais complexo. O Corinthians e Portuguesa, que se transformou numa tremenda polêmica. Trouxe um árbitro chamado Pierluigi Pairetto, que era também top de linha na época. Então, assim, vários esforços foram feitos para realçar o campeonato estadual aqui em São Paulo naquele momento, mas nem por isso as arbitragens foram boas e a repercussão das arbitragens também foi necessariamente boa. Então tá aí, galera. Vamos aguardar para ver como vai ser esse confronto, né? Não só nos bastidores entre Flamengo e Palmeiras, BAP versus Leila Pereira. Será que os dois vão estar no mesmo camarote? Eu acho que não, né? Parceiro, o clima tá quente entre eles. E também, né, como vai ser aí o comportamento dos jogadores. Rivalidade à flor da pele. E detalhe, hein? Vale título, né? O Flamengo tem que entender esse jogo como uma grande decisão, uma grande final. E não dá para perder nenhum tipo de ponto nesse confronto, tá? Já o Palmeiras, a gente sabe que vai para o Maracanã para tentar jogar no contra-ataque. Vai se defender e vai tentar aproveitar as oportunidades. Espero que o Flamengo entenda a grandeza desse jogo e consiga uma boa vitória para cima da porcada. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil e vou também, né, deixar aqui o link deles na descrição do vídeo. Como forma de crédito, vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!